Olá pessoal, aqui é o ministro Fábio mais uma vez, mais um vídeo aí com conteúdo importantíssimo para todos nós, principalmente cidadãos brasileiros, de todos os estados que nos compõem, a respeito do momento que estamos vivendo. Eu fiz um vídeo recente aí, dia 2 de outubro de 2022, no dia das eleições, e agora estou fazendo outro antes da disputa do segundo turno entre o presidente Jair Messias Bolsonaro, né, e o comunista né, corrupto, Lula. E o que nós temos para dizer hoje nesse vídeo é muito importante, como cidadão brasileiro nascido aqui, né, sofredor como a grande maioria, entendedor de muitos dos problemas que nós temos aqui no que diz respeito à questão social, principalmente, familiar também. Eu venho dizer para vocês que o Bolsonaro é um ótimo presidente, tá? É o único presidente comprometido conosco, com o Brasil. Não há em quem possamos confiar, né, diante do sistema. Então é um homem que enfrentou e enfrenta o sistema por nós. Ele sabe de realidades que você não sabe aí, e nós precisamos reagir com urgência. Então eu venho fazer esse apelo aos cidadãos de bem, entendeu? Nós sabemos que toda essa massa mundial tem dominado os meios de comunicação em diversos países, em diversas democracias. Aqui no Brasil, essas grandes emissoras, principalmente as mais conhecidas, que nós temos, que não preciso citar nomes, né, que estão aí nos meios televisivos ou na internet, todas elas representam um governo mundial cujo a única forma deles prosperarem é a minha e a sua desgraça, é a minha e a sua destruição. Então, irmãos, estamos sendo alertados, a verdade está sendo exposta, mas cabe a nós aí deixarmos a covardia e fazermos alguma coisa, tá? Então não creiam, tá? Nosso presidente não é nada do que eles falam. Nós não podemos ser piolhos, né? Nós não podemos ser pessoas manipuladas, como a maioria está sendo, de uma forma ridícula. Tudo que a grande mídia fala, vocês acreditam. Não podemos fazer isso. Os que estão cegos e são ignorantes, tudo bem, mas eles não vão determinar o nosso futuro. Então cabe a nós, conhecedores da verdade, cidadãos do bem, a determinarmos o futuro de todos nós, porque todos estamos na mesma situação, no mesmo barco, né? Então, não é hora de ficar dividindo coisas, é hora de unidade por um bem comum, independente de religião, de crença, é questão de consciência, tá? Então, o Bolsonaro não é genocida, não é fascista, nunca foi, tá? É um homem de bem, defensor dos valores do povo, da liberdade do povo acima da ditadura do Estado, né? A liberdade econômica que você pode ter, né? Diferente de um regime socialista que coloca uma estatização, né? Uma equalização ali monetária, né? Para que todos fiquem numa linha de pobreza enquanto eles ficam possuindo as maiores riquezas. Então não caiam nessas mentiras, meu povo, tá? Isso é um apelo que eu faço, tá bom? Essa elite, né, globalizadora, elas que acusam as pessoas daquilo que eles são os fascistas, sim, eles são os ditadores, eles são os causadores de divisão, de enfraquecimento das democracias, de perpetuação de miséria, taxa de desemprego, violência, coloca a população refém deles em todos os sentidos, tá? Eles que fazem lavagem cerebral na sua cabeça, colocando todos os dias informações que denigre alguém que possa mudar a situação, que possa melhorar a nossa nação, e colocam louvores e apoio aos bandidos que representam eles mesmos. Tá? Estou falando bem claro mesmo do PT, do Lula, dos partidos de esquerda que estão escondidinhos aí agora, PCdoB e PSOL e outros, mas manipulando
vendendo o país. Escuta isso aqui, brasileiro. A esquerda não representa o Brasil. São espiões, são funcionários internacionais, desmantelando, aparelhando todo o nosso país para desmoralizar, destruir e saquear. Tá? Como é que vocês podem falar mal do presidente Bolsonaro? Ele pegou o país, olha só, o PT pegou o país melhor do que estava e deixou pior, destroçado. Jair Messias Bolsonaro pegou um país destroçado, roubado, saqueado, dividido e deixou melhor. Isso só em 4 anos, em uma só eleição, melhor do que pegou. Gente, são fatos. Ainda que eles tentem esconder isso, manipular essa informação, você não é inocente, você não é burro. Eu acredito que o brasileiro tem se deixado de ser emburrecido, mas burro não é. Então o que nós precisamos fazer? Reagir. Tá? Lideranças conceituadas no mundo reconhecem o valor de quão importante é a presidência do Jair Messias Bolsonaro no Brasil, quão inteligente, magnífico ele é. E a gente aqui deixando essa laia de mentirosos, de inimigos do país, nos manipularem. Isso está errado, meu povo. Tá? Eu venho aqui em nome do nosso país. O que eu falo aqui não é baseado em notícia de TV na internet, tá? São anos de estudo, são anos de experiência, tá? Eu já passei por outros países, tá? Países da Europa, países do Oriente. E eles, como mais antigos, sabem melhor do que nós o que está acontecendo aqui. Mas já não é desculpa, porque também nós sabemos. Os meios de comunicação alternativos, que é o terror deles, né, dessa elite, que não quer que nós tenhamos a mídia acessível, gratuita, que nos mostra muita coisa. O que o comunismo está fazendo ainda, como sempre fez em todos os países, matando, destruindo. Tá? Eu vou te dar uma informação histórica aqui, só para você ver, das revoluções mais conhecidas aqui que nós temos, tirando as anglo-saxônicas, né, trazendo mais para a parte das revoluções na Europa e até na América do Norte. Nós temos aqui na história 2 revoluções que aconteceram na Inglaterra, a dos nobres e a dos gloriosos, se eu não me engano, 1215 e 1688. Então, os Estados Unidos também teve uma revolução semelhante em 1780 e alguma coisa, 86, se eu não me engano, mas a revolução deles foi para pressionar o governo para ativar melhorias, sem mexer na estrutura, sem mexer na família, sem mexer na sociedade, sem mexer na cabeça das pessoas. Agora, no caso contrário, as revoluções que tiveram na França e na Rússia, os chamados iluminados, né? que é um nome totalmente discrepante em relação ao que realmente aconteceu. As revoluções da França e da Rússia foram revoluções que eles mexeram na estrutura da família, da sociedade, nos costumes das pessoas, feriram a liberdade das pessoas. E o que ocasionou? Enfraquecimento total. A França já foi, irmãos, um dos países mais fortes, mais poderosos, mais ricos nessa época. Mas olha o que eles fizeram. Eles destruíram sua própria nação com essa historinha de revolução, mexendo na família, mexendo na fé, mexendo nas coisas que esses partidos de esquerda aqui no Brasil têm feito na sua cara. E a gente tem deixado. Você está entendendo a seriedade que eu estou falando aqui hoje? E a Rússia, a França e outros que seguiram o modelo amargaram grandes mortes, irmão, milhões de inocentes que falaram, não, eu quero viver minha vida conforme sempre foi. Foram assassinados, sabe? Tudo passou a ser propriedade do governo. E você acha que esses socialistas que mais crescem como a China, a Rússia, você acha que eles são socialistas na sua totalidade? São uma utopia. Eles são capitalistas selvagens. Eles descobriram que impondo a vontade deles sobre as pessoas, causando caos, amargurando, matando sonhos, eles enriqueceriam. É um enriquecimento covarde, cruel, brutal.
Entendeu? E olha só, esses países que sempre criticam o capitalismo, criticam o Ocidente, o livre comércio, eles são os maiores comerciantes que tem. A China cresceu abruptamente, fazendo comércio, tudo que você vai comprar é da China agora. Aí, engraçado, um país se diz socialista, critica o capitalismo, ganha, né, se delicia com o lucro do capitalismo, e esse lucro não vai para o cidadão, vai para a elite. Vai para a elite. É o que acontece em Cuba, o que acontece na China, Coreia do Norte, Rússia e outros mais. Eles estão sendo a minoria milionária, massacrando a nossa democracia e vocês, cidadãos, e nós estamos deixando isso acontecer. Cuba está falida. E quem é a solução de Cuba é o Lula, representante do comunismo mundial, não do Brasil. E o papel dele é o quê? Tirar mais ainda, acabar com essa nação, entregar para os seus amiguinhos e fumar charuto e rir da nossa miséria. Isso é muito sério. É muito sério. Um homem que não tem projeto nenhum, um alcoólatra, não tem QI, não tem raciocínio para liderar um país, mas o poder de formação, a riqueza que eles têm, manipulam as pessoas a acreditarem, como ele ganhou prêmios de contra a fome, que nunca lutou contra a fome nenhuma. Então olha só o ataque que a gente está sofrendo por esses líderes globais. Sabemos como foi o Covid, irmãos, que isso foi enviado, isso é uma guerra econômica, lançado para matar as pessoas, tirar o oxigênio das pessoas. A mídia apoiando com terrorismo psicológico, como se só morresse disso. Pessoas morrem muito mais de tuberculose, de dengue. São doenças infecciosas, tuberculose, não teve confinamento, exclusão, mas na pandemia teve. E a conversa foi o quê? Fique em casa, depois a gente vê a questão econômica. Ficar em casa, ouvir o comunismo, ouvir a ditadura. Aí o que acontece? Reflexo financeiro. Eles quebrando o país, comprando territórios, tomando o que é nosso aos poucos, e nós brasileiros aceitando isso, e a gente ainda vai votar numa corja dessa. Irmão, deixa bruxo, deixa macumbeiro, deixa criminoso votar, deixa essa laia votar. Porque a laia deles mesmos, eles não têm visão, são cegos, seguem o pai da mentira. Mas agora nós que conhecemos a verdade, nós não podemos nos calar. Porque eles estando errado, mentindo, eles defendem os ideais hipócritas deles, e não tem quem faça eles mudar de ideia de votar naquele representante. Agora, por que a gente tem um representante maravilhoso como o Bolsonaro e deixa a mídia falar horrores dele e a gente se cala, não fala nada, tem vergonha de defendê-lo? E assim a gente se entrega para essa elite maldita que só torturou, matou e destruiu onde foi. Quantos cidadãos de bens estão sendo massacrados, torturados de uma forma horrível por serem cristãos, por quererem uma liberdade? Quantas pessoas estão fazendo de tudo para fugir da miséria que estão vivendo? Você não sabe o que o PT levou do nosso país. Não era para grande parte da nossa juventude estar na linha da pobreza, na taxa do desemprego, dentro dos presídios. Gente, vamos acordar. Sabe? Não deixe eles mexer na nossa estrutura, ideologia de gênero. Sabe? Movimentos LGBT. Tudo isso é estratégia de enfraquecimento, porque é sociologia. Eu tenho aqui a ciência, eu tenho a história, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho tudo que é palpável para combater essa praga dessa facção criminosa no nosso país, e tem gente que não acorda para isso. Não existe isso. Qualquer nação onde se mexe nos valores criados por Deus, a estrutura da família tradicional, a liberdade e outras coisas, elas vão se autodestruir. É só o papel deles destruir. Então não faça parte da destruição do seu próprio povo. Lute, seja corajoso, seja guerreiro. Não vamos aceitar no segundo turno PT de forma nenhuma. Olha as ruas mostram que o povo está oprimido, não quer mais roubalheira, não quer ser manipulado, o povo quer sim Messias Bolsonaro. Não é questão de identificação pessoal com a pessoa, é o que ele está representando. No mundo de tantos interesses, nós temos um homem que ainda pensa
ainda pensa no país, nas pessoas que aqui vivem. Temos que valorizar essa oportunidade, acordar. E como cristão, aí que você tem que orar, jejuar e anunciar a verdade, ir para a luta. Porque o tempo é agora. Então, eu faço esse vídeo para vocês e saibam, irmãos, a globalização, a intervenção de um modelo de sociedade única para o mundo é comunista. Nós sabemos que, biblicamente, é o reino do anticristo que está vindo aí para perseguir tudo e se opor a tudo que se chama Deus. Tá? Então, vamos lutar pelos nossos filhos, nossas famílias. Tá? Vamos reagir contra esses espiões, esses sugadores, esses bandidos que estão aqui. Nós temos autoridade, em nome de Jesus, para botar eles para correr. É o que eu estou orando nesses dias para que aconteça. Então, você não pode mais ser enganado. O papel da elite global, essa mídia, esses representantes políticos de esquerda, é falir essa nação como faliram todas as outras que eles passaram. Tá? E, mais uma vez, esses esquerdistas nem passam perto desses países. A hipocrisia é muito grande. Tá? Então lembre, o lucro da esquerda é a sua desgraça. É isso que você quer pagar? É isso que você quer viver? Ou você quer um país onde Deus esteja acima, Deus ainda esteja nas escolas, que acabe essa arregimentação de intelectuais que não têm propósito de vida e são contratados para financiar, defender lucros individualistas de uma minoria que enriquece selvagemente à custa da miséria dos países onde entram. Então, meus irmãos, eu deixo esse clamor, vamos dizer assim, essa convocação para você acordar, tá? E eu oro por essa nação, que essa nação não tenha vamos dizer assim, a audácia, vergonhosa de escolher Barrabás ao invés de Jesus. Eu estou falando aqui uma paráfrase de uma forma simbólica. Barrabás, o assassino, o bandido sem moral. Olha como nosso povo ainda é corrupto, como nosso povo ainda é mau, de apoiar uma pessoa totalmente sem escrúpulos, totalmente desprovido de amor ao próximo, de patriotismo, que com alegria entrega o seu povo para a miséria, para a fome, para o crime, para os presídios, para a destruição moral da família, para comemorar com seus amiguinhos nas suas reuniões globalistas. Pense nisso, tá? Pense nisso. Busque orientação de Deus. Tá? Essa mídia não representa o nosso país. Tá? Não representa o nosso país. São traidores, eles terão a recompensa deles, porque Deus é justo. Tá? Eu tenho essa palavra de Deus. Deus permitiu Lula estar nesse país para nos ensinar a nos arrependermos, a sermos mais justos, tá? E levarmos mais a sério a vida humana, a preciosidade da vida que Deus nos deu. Mas eu creio que há arrependimento nesse momento e esses demônios que foram entronizados para colocar Satanás no poder, esse espírito de corrupção nas urnas, de manipulação de pesquisa, de manipulação de votos, tá? Falsos, a rua mostra quem o povo quer. E a gente não vai aceitar isso não, porque nós temos a Constituição, nós temos aí Deus ao nosso favor, os recursos nacionais, patriotas, o próprio exército. Como é que um homem que colocou a bancada de representante deles no poder, distrital, federal, senado, governador, não iria ganhar a presidência, gente? Que absurdo essa roubalheira, essa mentira. Então nós vamos orar, irmãos, tá? E ora em nome de Jesus, não de outros deuses, tá? Vocês católicos cristãos também, que são grande maioria nesse país, tem que se levantar, agir, protestar e orar em nome de Jesus, em nome de outro ninguém, que nós sabemos que só tem um que venceu a morte, que pode salvar o homem, que é o todo-poderoso Senhor Jesus Cristo, que é o homem e o ser mais importante de todo o universo.
E para que Ele age em nosso favor, nós temos que nos arrepender e clamar a Deus em nome dEle. Em nome de Jesus, convoco todos os cidadãos de bem, tá? E quem vai comer o pão que o diabo amassou são aqueles que servem Satanás, porque a igreja vai ter vitória, vai triunfar. Louvado seja o Senhor pelo reino dos justos, é o que eu profetizo nesse vídeo, em nome de Jesus. Um bem melhor para toda a nossa nação, para todos que aqui habitam, um futuro melhor em nome de Jesus. É o que eu profetizo e determino para a glória de Deus. Se levanta, povo. Nós estamos aqui de pé, orando, jejuando, falando, votando e tudo que for preciso para tirar essa coja de inimigos que sugam, destroem o nosso país, enganam o povo, nós vamos fazer. Que a verdade seja verdadeira, que a verdade prevaleça aqui, em nome de Jesus, acima de toda essa mentira. Que Deus abençoe. Um beijo no coração, valeu.